Olá a todos, bem-vindos aqui ao nosso primeiro tutorial da série 30 dias, 30 exercícios de JavaScript. Antes de começarmos, confirmo a descrição do vídeo para encontrar os timestamps que vão facilitar aqui na navegação durante o tutorial, ok? Este exercício apresenta-nos aqui uma aplicação simples, aqui o nosso switch lamp, para gerir aqui o estado de uma lâmpada, ou seja, vamos trabalhar aqui conceitos básicos de manipulação do DOM, eventos, assim como aqui alguma lógica condicional. Okay? Vamos aqui ter a nossa lâmpada que acende, que apaga, que se pode partir, que pode ser substituída. Vamos então aqui começar desde já aqui com o nosso template vazio e iniciar aqui a construção do nosso HTML e CSS, para depois finalizar então aqui com o nosso JavaScript, ok? Bora lá! Então, temos já aqui então o nosso HTML, vamos já começar por aqui e vamos começar por criar uma div. Esta div vamos lhe dar aqui uma classe que é a classe container e em seguida vamos lhe criar aqui outra div em seguida com a classe wrapper. Classe esta divisória vai ser aqui um pyflex. Como pyflex vamos ter aqui dois filhotes, ou seja, vamos ter aqui uma primeira div que vamos dar-lhe a classe de image wrapper e vamos ter aqui outra que vai ser a nossa classe button-wrapper, ok? Aqui neste image wrapper vamos aqui colocar uma imagem. Esta imagem terá aqui o source de assets barra, reparem sempre aqui no pormenor que o nosso editor de texto nos dá, o nosso Visual Studio Code, images, e agora vou aqui a off. Alternative text, vou só colocar aqui lamp, uma coisa simples, ok? Não vamos nos preocupar muito aqui com o alternative text neste exercício. Depois aqui nos meus buttons, wrapper, vou colocar aqui três botões. Um primeiro botão vai ser aqui on, vou utilizar mesmo assim uppercase mesmo só para facilitar. Outro botão que vai ser off e por fim aqui outro botão. Para ter aqui uma certa gracinha vai ser aqui um botão que vai ter aqui uma imagem dentro que vai ser igual aqui o caminho a assets barra images barra off. Vamos também escrever aqui no alternative text aqui lamp, ok? E agora vamos dar aqui só um pouco de estilos, pode ser, só para deixar aqui a nossa aplicação bonitinha. Então, primeiro passo, vou-me preocupar aqui com o wrapper. Aqui no meu wrapper, quero só utilizar aqui um minuto de 700 pixels, pode ser. Quero aqui um display de flex. Aqui um flex direction column. Quero também aqui um justify content center. Um align item center, quero tudo centradinho, bonito. Quero um padding em todo o elemento de 4 rems, uma gap para separar aqui os filhotes de 1 rem, um border radius de 1 rem e por fim vamos pôr aqui um box shadow 0, 10 pixels, 15 pixels, RGBA 0,0,0,0.25. Tenham só atenção que às vezes esta propriedade, por exemplo assim neste caso do box shadow e outras, que às vezes tem aqui muitos valores inline, às vezes o pessoal pode facilmente esquecer, enfim, aqui de alguma letra, qualquer coisa, e às vezes isto passa assim um bocadinho imperceptível. É só ter aqui um bocadinho de cuidado, porque obviamente neste tipo de situação aqui esta propriedade acaba por não ficar a funcionar por causa deste pequeno erro. No entanto, às vezes é difícil o editor de texto detectar isto. Ele realmente deixa-me aqui o P um bocadinho mais branquinho, mas fica difícil do ponto de vista de visualizar aqui o erro. Por isso lá está, tenham aqui particular atenção neste tipo de casos. Normalmente quando estas propriedades por alguma razão não estão a funcionar, a gente pode sempre ver na consola, mas tenham em consideração que lá está, às vezes pode haver sempre aqui algum pequeno erro de aqui qualquer coisa que esteja em falta, uma letra, qualquer coisa, ok? Ter só isto em linha de consideração. Então, avançando aqui um bocadinho mais, vamos aqui ao nosso image-wrapper
neste caso IMG. Eu quero que esta imagem seja aqui responsiva, daí vou dar-lhe aqui um width de 100% em relação ao papá dela, um height de auto e por fim quero ter aqui um cursor de pointer. Vou ter aqui também o meu button wrapper. Ok. Aqui o meu button wrapper vai também ser aqui um PyFlex. Quero também ter aqui um gap de 1 rem entre os filhotes dele e também quero tudo centralizado, ou seja, Align Items Center e Justify Content também Center. Enfim, vamos então aqui ao botão. Aqui o meu amigo botão, eu vou querer que ele tenha aqui um display block, um width de 75 pixels, ok. Quero aqui pode ser um font size de 1 rem. Vamos arranjar aqui também um fonte family. Vai ser aqui uma fonte que vamos usar muitas vezes nesta série. Noto Sans, com o sans serif, como fallback aqui. Um paddingzito de 0.5 rems cima baixo e 1 rem nas laterais. Por fim, o que é que eu ainda vou pretender aqui mais? Vamos pôr aqui um background color, pode ser aqui isto é uma espécie de um azul, que é um 3F51B1. Color vai ser vamos pôr assim white, não faz mal. Aqui não vou ligar muito a questões de acessibilidade, vou só pôr aqui border none e outline none. Também um border radiusinho, porque não? Border radius aqui de 1 remzito e aqui um cursor pointer. Depois aquela imagenzinha que está ali no terceiro botão, vamos só dar aqui um pequeno toque, ok? Button IMG. Aqui na verdade, no que toca aqui aos botões, estou a usar o seletor diretamente da tag, mesmo, enfim, aqui para este contexto chega e sobra, não há qualquer problema. Width 15 pixels aqui, um height, pode ser também de auto e para centralizar, garantir que fica tudo bonito, aqui um margem 0 auto. E voilà! Então pronto, aqui o nosso CSS done, o nosso HTML done. Vamos então passar aqui ao nosso JavaScript. Então, ponto de partida. Nós, como estamos aqui numa fase muito de início, o que é que às vezes acontece? Nós já estudámos fundamentos, estudámos o DOM, só que às vezes ainda estamos numa fase em que estamos com dificuldade em articular, enfim, toda essa informação e traduzir essa informação em scripts. O que é que, de certa forma, acontece? Ficamos muitas vezes com aquele sentimento que, enfim, congelamos, ficamos ali um pouco travados, não é? E qual é a forma de podermos anular isso, de certa maneira, passo a passo? É precisamente, lá está, é isto que eu acabei de dizer, efetivamente conseguimos dar aqui o primeiro passo. E isto às vezes parece tão óbvio, mas no entanto provoca-nos aqui alguma ansiedade inicial. O que é que nós vamos aqui considerar? Primeiro ponto de partida, quando eu tenho que me jogar aqui ao meu script, eu tenho que sempre considerar que pontos de entrada é que eu preciso. Eu sei que vou precisar de algum tipo de funcionalidade. E eu sei que também vou precisar, porventura, de alguns eventos que estejam à escuta, não é? Ou seja, eu posso começar precisamente por construir, de certa forma, a minha planificação a partir disto. Ou seja, eu posso começar por considerar que eu vou precisar de variáveis. Eu sei que, porventura, posso precisar de algum tipo de funcionalidade, ok? E sei que, porventura, vou vir a precisar de listeners, ou de event listeners, como quiserem aqui escrever, ok? Isto vai ser aqui o meu ponto de partida. Sabendo que eu vou precisar aqui de pontos de entrada, ou seja, neste caso aqui em concreto, aquilo que eu preciso é de capturar certos elementos do meu DOM. Então, voltando aqui ao meu HTML, que elementos é que à partida eu vou necessitar para trabalhar este meu exercício? Em parte vou precisar aqui desta lâmpada, ou seja, desta imagem, e vou precisar destes botões que vão ficar aqui à escuta sempre de um clique. Então, por uma questão de simplicidade, aquilo que eu vou aqui começar por fazer é, vou atribuir aqui um ID único aqui à imagem e a cada um destes botões, ok? Vamos começar por fazer assim, vamos simplificar agora aqui as coisas.
Então o que é que eu quero aqui fazer? Vou pegar aqui na minha imagem, vou-lhe dar aqui um ID, pode ser mesmo de lamp, ok? E aqui no caso dos botões, dar aqui um ID de on, vou dar aqui no off um ID de off, e aqui neste terceiro botão, isto vai ser um botão que vai ser o de substituição da lâmpada, vai ser aqui um ID de replace. Ok? Ou seja, estes 4 elementos que eu preciso, eles vão ter todos aqui o seu ID. Alright? Posto isto, o que é que eu vou aqui usar para começar a querer capturar estes elementos? O meu bom velho amigo Query Selector. Ora, então, vamos lá. Então, vou fazer aqui const turn on, que vai ser o meu botão de ligar. Document Query Selector. E vou buscar aqui pelo ID dele. Vai ser aqui o on. Vou também buscar aqui o meu botão que vai ser, vou-lhe chamar aqui de a variável de turn off. Vai ser igual ao meu document.querySelector de off. Precisar do de replace também, const replace igual aqui ao meu document.querySelector e vai ter aqui o replace. Por fim, preciso da imagem também, então vamos também buscar aqui a nossa imagem, ou seja, const, pode ser lamp, não, que vai ser igual ao meu amigo document.querySelector e lamp. E voilà, primeiro passo, já fui buscar todos os elementos que eu preciso. Isso é, já estamos aqui, digamos, já estamos a avançar. Eu ainda não sei como é que vou trabalhar aqui a minha funcionalidade, mas eu já estou aqui a avançar no meu exercício. É isto é que eu vos estou a dizer. Conseguimos dar aqui o primeiro passo, depois do primeiro passo veio o segundo e assim sucessivamente. Temos é que realmente desbloquear aquele primeiro passo inicial que às vezes nos deixa ali um bocadinho travados. Então, passo seguinte, eu ainda não sei bem que funcionalidade eu vou aqui fazer, mas eu sei que vou precisar de eventos. Então vamos começar por verificar esta questão dos eventos. E vamos de certa forma ver se está tudo bem com eles quando estivermos aqui a construir esta parte. Então eu vou associar eventos aqui neste caso aos meus botões. Então vamos lá. Turn on. Vou-lhe associar então aqui o meu add event listener. Este método add event listener está associado ao facto que do turn on é um elemento, não é? Um elemento de HTML. Ele traz consigo este método também. E o que é que eu vou aqui fazer com este meu amigo? Tenho aqui o meu clique e levo aqui como segundo argumento. Aqui um callback, uma função anónima. Ok? E eu vou fazer aqui o mesmo para os restantes, ou seja, aqui para o botão de desligar, turn off, ponto, add event listener. Vamos fazer também aqui o nosso clique e colocar aqui a nossa função anónima também. Ok. Para o replace, também cá vai disto, replace.add event listener. Não se esqueçam que às vezes o nosso editor de texto já nos vai dando aqui estas notas, às vezes ele já está aqui a marcar, em vez de escrevermos às vezes a palavra toda, podemos simplesmente dar um enter e de alguma forma facilitar aqui um bocadinho o nosso processo de escrita, ok? Então, clique, nossa função anónima aqui, nossa querida arrow function. E já agora também vamos pôr um na lâmpada, porque depois até vamos precisar de arranjar um evento para a lâmpada, depois é para partir. Então vamos aqui também, lamp.add, olha aqui, enter, add event listener, agora clique, nossa função. Então e agora o que é que eu pretendo aqui? Numa primeira etapa, vou só ver se isto passa corrente, por assim dizer, já que o nosso exercício tem a ver com uma lâmpada. Então o que é que eu quero só fazer aqui? Vou só pôr aqui console logs e vou verificar na consola se realmente quando eu dou o clique, realmente aquele console log aparece e daí já me dá aqui a indicação que eu não cometi nenhuma asneira a querer, digamos assim, declarar aqui as minhas variáveis, nem nos meus event listeners. Então vamos começar mesmo por aqui. Vou fazer aqui o meu querido console log, neste caso vou pôr ligou. Podemos escrever só assim um texto dummy, só pela... Aqui na verdade a gente escreve o que nos apetece, dá-nos na real gana, só por uma questão de, enfim, de testar. Aqui é desligou. Aqui
neste caso, vamos pôr trocou. E aqui na lâmpada, vamos dizer sol.log, o que está quente. Então pronto, vamos deixar agora a coisa assim. Vamos então ir aqui ao nosso exercício, ok? Então vou só aqui mostrar. Tenho agora aqui já o meu elemento todo bonito. Vou aqui à minha console e vou aqui carregar no on. Ligou, ok, está tudo ok. O off, aqui qualquer coisa com o off, tenho que ver o que é que se passa. Aqui o replace trocou. E aqui o clicar na lâmpada, o que está quente. Este off, há aqui qualquer coisa que não está a gostar de mim. Tenho então que ver o que é que está a passar. Então vamos voltar aqui. Estão a ver como isto é útil? Parece tão bazaroco, mas na verdade dá jeito. Agora vamos aqui verificar o que é que está aqui a passar. O nosso editor de texto, na verdade, nestas coisas é maroto, porque ele não está aqui a dar nenhum erro, mas já lá aqui uma coisa clara que nós vemos é que é assim, o nosso evento, quando nós utilizamos este primeiro argumento aqui no Event Listener, é sempre em minúsculo, ou seja, não há aqui letra maiúscula. E eu aqui cometi um pequeno lapso a digitar e coloquei aqui um C maiúsculo, ou seja, foi isto que me realmente estava aqui a dar problemas, ok? Se eu agora então for confirmar novamente, on, ligou, off, já desligou, já está ok, trocou e o que está quente, pronto. Ou seja, este primeiro passo já me permite aqui verificar desde já, os meus event listas estão tudo ok, não tem aqui qualquer problema, siga para bingo, ok? Então, agora, o que é que eu pretendo aqui, neste meu exercício? Na verdade, eu pretendo com estes botões andar a ligar, a desligar a lâmpada, inclusive quer partir a lâmpada, quer substituir a lâmpada. Quero fazer tudo isso. Mas agora vamos lá ver uma coisa. Como é que eu, na verdade, o que é que eu estou aqui, na verdade, a querer fazer? Em bom rigor, aquilo que eu estou a querer fazer é trocar a determinada altura, mediante determinado evento, determinado clique, trocar a imagem. Ao fim e ao cabo, é isso que está aqui em causa. O efeito de ligar e desligar não é mais nem menos do que, na verdade, estar a trocar a imagem de uma lâmpada ligada para uma imagem de uma lâmpada que esteja desligada. Ok, até aí tudo bem. Mas agora como é que eu posso traduzir isto de certa maneira? Então eu tenho aqui a minha imagem. Tendo aqui a minha imagem, eu tenho aqui o meu querido atributo source, que é precisamente aquele atributo, neste caso aqui é um caminho relativo, ou seja, aqui é esta pasta, que me vai, neste caso, aqui buscar a imagem da lâmpada desligada e eu quero ir trocando este source para precisamente ir trocando a imagem que aparece no meu interface. Ok, então como é que eu posso, na verdade, fazer isto? Na verdade, como é que eu posso fazer isto? Então, eu vou aqui, se eu puder verificar, tenho aqui lamp e eu tenho aqui o propriedade, aqui source, ok? Se eu for a fazer isto, parem aqui, fazer aqui um console log, que o meu console ninja vai me dar aqui uma ajudinha suplementar nisto, ou seja, lamp.source, ok? E o que é que me vai dar aqui? Vai-me dar aqui o path da imagem que eu estou a capturar. Só que um pormenorzinho, ok, pessoal, é o seguinte, o lamp.source, o output que me vai aqui retornar é a URL, neste caso aqui o caminho todo completo, ok? É o caminho todo completo. Reparem que aqui no meu HTML o que está é só que este path relativo, certo? Mas o retorno que me vai dar aqui em termos de string, isto no fim do dia vai ser um data type string, vai ser aqui todo completo, ou seja, isto aqui convém ter em linha de consideração lá à frente, ok? Por uma questão de, quando já vos vou mostrar porquê. Daí esta questão de eu estar aqui a frisar este pormenor. Então, na verdade, então o que é que eu vou querer fazer aqui? Nem mais nem menos de que quando eu quero ligar a minha lâmpada, eu quero trocar, na verdade, é este source. Então vamos fazer agora aqui uma coisa para simplificar aqui processos. Em vez de criarmos aqui, podíamos fazê-lo, como é óbvio, digamos, dentro aqui do Event Listener, criar aqui toda a funcionalidade aqui dentro desta função anónima, podíamos fazê-lo, não tem qualquer questão, mas por uma questão de organização, vamos criar então aqui as funções que vão, digamos, dizer respeito a tudo o que nós vamos querer fazer aqui,
Ou seja, eu quero fazer aqui, por exemplo, um const lamp on, ok? Ou seja, eu vou querer fazer uma função que me vai ligar a lâmpada, quero fazer também uma que vai desligar, então vou-lhe chamar de lamp off. Eu quero também criar aqui uma funcionalidade para substituir a lâmpada, então podemos também já deixar aqui, neste caso por agora fica vazio, vamos chamar-lhe aqui de lamp, pode ser broken, porque não. E preciso aqui de uma que vai dizer, aqui neste caso, que vai-me partir a lâmpada. Ou seja, tenho aqui lamp broken, tenho aqui a lâmpada broken que é para partir a lâmpada, na verdade. E depois vou querer fazer aqui uma para substituir. Neste caso, vou pôr aqui em cima, que é o meu lamp replace. Pronto, olha. Então, lamp on, o que é que eu pretendo com este lamp on? Então, vou dizer que quando eu quiser invocar esta função, eu quero pegar no lamp, no elemento lamp, quero ir buscar ao source e quero renomear, neste caso, para outro caminho. Ou seja, o que é que eu quero aqui, na verdade? Quero utilizar aqui, então, o assets barra images barra on.webp. Ok? Quando a lâmpada se apaga, eu quero pegar no elemento lamp e quero nomear aqui o source para assets barra images barra off.webp. Quando eu quero substituir a lâmpada, na verdade não vou substituir a lâmpada por uma que esteja acesa, ou seja, por uma lâmpada a partir daqui estará vazia. Então neste caso aqui, na verdade, eu só preciso de, obviamente, vou só aqui fazer um copy-paste, não é? Aqui o atalho preferido do developer, aqui para o lamp replace. Quando a lâmpada está partida, o que é que nós aqui vamos querer fazer? Vamos querer também utilizar aqui o lamp.source e nomear, neste caso para a lâmpada, que a imagem é o broke. Assets barra images barra broke. Ok? Então, sempre que eu vou aqui invocar uma destas funções, eu vou substituir o source por estes vários caminhos diferentes. Então o que é que eu vou agora aqui considerar? Vou apagar aqui esta AeroFunction bonita e vou trocá-la pela função. Neste caso, aqui o turn on vai ficar aqui com vai invocar a função lamp on, ok? O turn off vai ficar aqui com o lamp off. Aqui o meu amigo replace vai ficar então aqui com o lamp replace. E aqui o lamp vai ficar aqui, neste caso eu quero clicar na lâmpada, para dar aquela ideia que estou a partir a lâmpada. Então vou colocar aqui o lamp broken. Ok? Então, vamos aqui começar por testar este cenário, a ver como é que a coisa está aqui a acontecer. Então vamos lá. Vou aqui então ao meu elemento. Se eu clicar aqui no on, já estou a trocar a imagem. No off, estou a substituir a imagem. Aqui obviamente não dá para dar aquele efeito de substituição, mas se eu agora clicar aqui na lâmpada, eu parti a lâmpada. E agora, agora também vai acontecer aqui um pormenor curioso, que é, se eu carregar aqui no off, vou substituir a lâmpada, o que é estranho. Então eu vou partir a lâmpada, se eu carregar no on, de repente a lâmpada acende. Ou seja, qual seria aqui o caminho natural deste script? É, se a lâmpada está partida, então eu posso substituí-la. Naturalmente aqui é o meu terceiro botão, não é? Que faria a substituição da lâmpada, e depois a lâmpada poderia voltar a ser acesa e apagada, não é? Se a lâmpada está partida, não dá para acender e apagar, não faz sentido, tem que ser substituída. Ora, o que é que acontece aqui na verdade? Se eu tenho aqui este cenário, ok, ainda que a partir do meu script possa parecer completo, é lá aqui uma questão que me está aqui a causar aqui problemas, que é o seguinte. Eu tenho aqui problemas
precisam de ser resolvidos e preciso de criar aqui algumas condicionantes. Se a lâmpada está partida, não pode ser acesa, certo? Se a lâmpada está apagada, eu não a posso substituir, não faz sentido. Se a lâmpada estiver acesa, não faz sentido acendê-la novamente. Se a lâmpada estiver apagada, também não faz sentido apagá-la novamente. Também não faz sentido, se a lâmpada estiver acesa, que eu a substitua. Ou mesmo se estiver apagada, que eu a substitua. Só quero substituí-la se ela naturalmente estiver partida. Ou seja, ele há aqui um conjunto de condicionantes que eu tenho aqui que considerar, não é? Então, para isso, o que é que eu vou aqui, se calhar, pôr em linha de consideração dentro aqui das minhas funções? É começar a preocupar-me aqui com algum tipo de blocos de condição, algum tipo de condicionantes aqui, não é? Então, lembrando aqui os nossos blocos de condição, eu vou verificar este if, caso contrário, será outra coisa qualquer, um else da vida. Ou seja, podemos partir aqui por esta estrutura de base, não é? Agora, aqui a minha questão é, que if é este que nós vamos aqui considerar? Bem, então eu poderia dizer, bem, então se quando eu for ao DOM eu detectar no source esta imagem, então à partida está tudo ok. Poderia fazer aqui algum sentido, não é? Só que há aqui um pequeno problema, daí eu ter já deixado este console logo aqui. Quando ele vai ao DOM, ele na verdade, ele vai verificar esta string. Ora, esta string, lá está, não é esta string. Por isso este if que vai passar por aqui vai sempre bater como falso. Ou seja, aqui vamos ter sempre aqui este pequeno problema. Aqui, na verdade, uma das formas mais interessantes de podermos resolver isto é pensarmos no seguinte. O que é que eu quero, na verdade, é ir ao DOM e verificar se tem lá a imagem que tenha o on como título, o off, ou o broke ou o replace. Na verdade é aquilo que eu pretendo. Ok? Agora, se eu pensar nisto é o quê? Isto é um data type string. Eu estou aqui perante um cenário em que eu estou aqui a utilizar um data type string. Ora, este data type string, quando nós falamos naquela ideia de substring, ao fim e ao cabo é o quê? É uma parcela da nossa string. E aquilo que eu pretendo, na verdade, é verificar se uma determinada parcela da minha string existe ou não. E a partir daí aplicar então aqui a minha condição. Para isso, nós podemos usar o quê? Podemos ir verificar aos métodos que temos associados a strings algum método que nos possa ajudar nesse sentido. E na verdade aqui vamos ter aqui um bom amigo, que é o nosso amigo includes, um método, que ele basicamente é usado precisamente para verificar se uma determinada elemento, uma substring específica, se está presente ou não. E faz inclusive o retorno de um valor booleano, o que é fantástico porque nos ajuda imenso aqui nesta abordagem em termos aqui de bloco de condição. Ora, se ele me retorna inclusive aqui um valor booleano, fantástico. O que é que eu podia fazer aqui só para testar? Eu vou ver aqui, por exemplo, se o meu lamp.source, que eu já verifiquei que é aquele que está ali, certo? E agora reparem no pormenor aqui. Vou mesmo utilizar este console log. Qual é o resultado deste lamp.source? Isto resulta em que data type? É uma string. Logo, se resulta numa string, eu posso desde logo associar, através aqui desta dot syntax, aqui o meu includes, porque qualquer string traz consigo aqui alguns métodos. E incluindo aqui o meu amigo includes, o que é que eu posso aqui verificar? Se o meu includes recebe aqui como argumento, neste caso, aquele pedacinho de string que eu quero verificar se existe ou não. Neste caso eu vou colocar aqui o off. Ok? Colocando então aqui o off, só aqui deixar este bloco de condição agora aqui comentado, ok? Que está-me aqui a travar aqui o script. Deixando aqui o off, reparem que o output que eu agora vou ter aqui é um valor booleano, que é o tal true. Porquê? Porque na verdade a imagem inicial tem aqui precisamente este off. Estão a ver a ideia? Se eu pusesse aqui, em vez de, eu estou à procura do on, ele naturalmente iria me dar falso, porque ele não iria identificar este on. Ok? Ou seja, isto vai ser aqui uma jogada muito interessante que eu vou
digamos, utilizar bastante para poder verificar se aquela imagem está a existir no interface ou não e, digamos, reagir de acordo a essa situação. Ok? Então o que é que eu posso fazer então, nesse sentido? Vou pegar aqui no meu if else, ok? E vou fazer o seguinte, se o lamp.source, no caso eu estou aqui no lamp on, na lâmpada que liga. Então, se o meu lamp.source.includes, neste caso, se o meu interface tiver lá uma imagem que está, neste caso, que contém aqui o broken, ou seja, que está partida, se esta situação está a acontecer, eu vou fazer o seguinte, eu não quero que a minha lâmpada troque. Como está partido, não vou acender a lâmpada, não faz sentido. Vou só deixar aqui um console log, ok, a dizer, vou até escrever com stack, lamp is broken, not possible to turn on. Very nice. E então, outra. Então, e se a lâmpada, neste caso, estiver ligada? Vou fazer então aqui um else if, para atribuir aqui mais uma condição. Então, neste caso, o que é que eu vou aqui escrever? Se o lamp.source se includes aqui, neste caso, o on, ok. Vai lá, já tenho para aqui brackets a mais. Daí que os nossos brackets coloridos dão sempre aqui uma ajuda ótima nesse sentido. Eu vou dizer aqui, olha, console.log, que a nossa lamp is already on. E por fim, podemos fazer aqui um else. Ou seja, se estiver partida, não faz nada. Dá só aqui um alerta a dizer que está partido. Se estiver ligada, também dá um alerta a estar ligado. Não vais ligar novamente, como é óbvio. Caso contrário, o quê? Caso contrário é porque não... Caso contrário é porque está apagada. E o que é que eu vou querer fazer? Vou ligá-la. Ou seja, vou então pegar no meu lamp.source, ok? Vai passar a ser igual a assets barra images barra on.webp, ok? E até também posso depois deixar por simpatia aqui um console log, só pela gracinha, a dizer que lamp is on. Let's go! Agora posso até retirar aqui este, que não está aqui a fazer nada. E então, já estou aqui a criar aqui as minhas condições. Brilho! Então, podemos fazer aqui o mesmo para o restante. Ou seja, vou então aqui para o meu lamp off. E aqui vai ser a mesma conversa. Ou seja, então, se o meu lamp.source.includes, se tiver partido, ok? Se tiver partido, o que é que eu quero? Vou dizer console.log lamp is broken, not possible to turn off. Claro que sim. E else if o quê? Else if, se ela estiver desligada, então lamp.source.includes aqui a string off. O que é que eu quero? Console.log lamp is already off. E por fim, se nenhuma destas situações se verificar, então o que é que eu quero fazer mesmo? Quero trocar, faço aqui já aqui um copy-paste maroto aqui, troca. Quero efetivamente desligar a minha lâmpada e, por simpatia, até lhe ponho aqui mais um console.log a dizer que lamp is off. Bonito. Mais. Replace aqui do broken. Então o que é que a gente vai querer fazer aqui? No caso aqui do replace. No replace, o que é que eu vou dizer? Se tiver partida, substitui. Caso contrário, não está partido, não substitui. Faz sentido. Bora lá. Então, se a minha lamp.source.includes tiver partida, broke, então o que é que tu faças? Quero que tu substituas, neste caso substituir é por uma lâmpada, obviamente esteja apagada, e vamos pôr então aqui o console.log
de lamp is replaced. UP. Caso contrário, deixa eu apagar aqui. Caso contrário, o que é que eu quero? Caso contrário, então, se eu consigo substituir a lâmpada que está partida, fantástico. Caso contrário, não está partida, não substitui. Faz sentido, não é? Então vamos deixar aqui um console log aqui no else a dizer que lamp is not broken, cannot replace. Ok? E então, por fim, aqui na parte aqui do broken, o que é que a gente pode fazer aqui? No caso aqui do estar broken, aqui na verdade o que é que eu vou aqui dizer? Posso dizer que se aqui o meu lamp.source.includes tiver broke, aqui à partida vamos fazer aqui um console log a dizer lamp is already broken. Caso contrário, o que é que vamos aqui fazer? Se a lamp já está already broken, então aqui, caso contrário, então vamos parti-la porque ela está a funcionar ou está apagada e podemos na verdade parti-la. E fazemos então aqui um console log a dizer oops, you broke your lamp. Ok? Faz sentido, certo? Então, o que é que às vezes nós até aqui podemos considerar? Estamos aqui a seguir uma lógica simples aqui dos nossos if-else, com os else-ifs. Até aqui tudo bem, tranquilo. Vamos agora testar aqui na nossa aplicação, ver como é que a coisa está aqui a acontecer. Pode ser? Então vamos lá. Então, se eu carregar aqui no on, eu vou dizer que a minha lâmpada está on. Se eu carregar outra vez no on, já me vai dizer que a lâmpada já está already on. Se eu vou desligar, ela vai me dizer que está off. Se eu carregar novamente no desligar, ela vai me dizer que já está off outra vez. Ok? E agora, se de repente eu partir, vou dar aqui um clique na minha lâmpada e vou dizer oops, you broke your lamp. Se eu clicar aqui outra vez, ele vai me dizer, olha, a lâmpada já está partida. Certo? Se eu agora carregar aqui no off, ele vai me detectar que o lamp is broken, not possible to turn off. Da mesma forma que aqui no on, ele vai me dizer que o lamp is broken, not possible to turn off também. Turn on, aliás, neste caso. E o que é que eu vou aqui fazer? Vou fazer aqui um replace. Ele vai dizer que lamp is replaced, UP. E se eu carregar novamente aqui no replace, ele vai me dizer lamp is not broken, cannot replace. Ou seja, aqui os nossos blocos de condição vão nos ajudar aqui a manter aqui, digamos, o comportamento que nós pretendemos aqui com os nossos listeners. Ok? Até aqui, tudo porreiro. Estamos aqui a conseguir fazer o nosso trabalhinho acontecer. Agora, o que é que podemos às vezes até considerar? Eu quero deixar pelo menos aqui um exemplo. Reparem, nós aqui estamos a trabalhar muito aqui nesta ideia dos if-else, não é? O que até aqui tudo bem. Estamos aqui a fazer o nosso trabalhinho impecável, não tem qualquer problema. Agora, às vezes pode haver aqui situações em que nós até possamos pretender, de certo modo, ter aqui o nosso código um bocadinho mais enxuto. Vamos pôr a coisa assim. E às vezes podemos até seguir aqui outro tipo de abordagem, nomeadamente até através aqui de negação. Qual é aqui a ideia? Imaginem, eu às vezes poderia, vou só deixar aqui um pequeno exemplo, aqui no Lamp Broken, só para deixar isto a título de exemplo, porque lá está. Para algumas situações o if-else continua a ser válido, ok? Faz sentido. Para alguns cenários podemos na verdade seguir outro tipo de abordagem, que é o que é que eu quero dizer com isto, que é, por exemplo, neste caso eu até quero as duas mensagens. Até vou deixar aqui o if-else. Mas eu poderia seguir aqui uma abordagem um bocadinho diferente dentro deste sentido. Ok? Vamos depois deixar aqui comentado este if-else. Isto é só por uma questão de estudo. Então, o que é que eu poderia considerar? Que era se, neste caso, o meu lamp.source.includes, neste caso aqui o broke, ok? Mas agora aqui com um twist, que é o seguinte, que é aqui, utilizar aqui o operador de negação aqui. E o que é que eu vou fazer aqui é, caso esta situação não se verifique, o que eu pretendo em seguida, caso esta situação não se verifique, eu quero que a lâmpada, neste caso o lamp source,
realmente se parta. Porque se não incluir o broke, então é porque eu quero partir. Estão a ver aqui o racional? Se não tiver o broke, lá está, daí aqui eu utilizar aqui o operador aqui de negação. Se não tiver o broke, eu quero que tu vás e troques. Ok? Images.broke.web webp. Ok? E até depois podemos pôr aqui um bocadinho no console log a dizer que lamp is broken. Ok? Então, o que é que na verdade eu estou aqui a fazer? Reparem, eu posso ter às vezes situações em que às vezes pode, enfim, ser irrelevante para mim querer ter, digamos assim, esta mensagem do is already broken, por exemplo, em que na verdade o que eu quero é, caso a situação se verifique, neste caso, que não esteja partido, faz. Caso contrário, não faças nada. Ok? Às vezes, por uma questão aqui de ter aqui o nosso código mais otimizado, particularmente quando trabalhamos com blocos de condição, por vezes esta abordagem, trabalhar aqui com a negação, por vezes deixamos aqui também, na verdade, aqui, enfim, o nosso código atento mais limpinho, ok? Em vez de estarmos sempre com o if-else atrelado sempre para tudo e mais alguma coisa. Às vezes o if-else vai ser necessário, ponto final. Não há aqui qualquer questão. Mas às vezes podemos ter este tipo de abordagem em alguns cenários, ok? Atenção, eu defendo sempre que numa fase inicial a malta curta aqui os seus if-else na boa, sem qualquer stress. Lá à frente, por uma questão de otimizar, de refaturar o código, podemos às vezes olhar para este tipo de cenário aqui, ok? Daí querer deixar só isto aqui como exemplo, ok? Então, e à partida, olhando aqui para o nosso script, já temos aqui praticamente a situação concluída. Agora, eu quero só fazer aqui umas pequenas nuances, umas pequenas brincadeiras, que é, esta lâmpada eu não quero dar-lhe um clique, quero dar, por exemplo, 2 cliques. O que é que eu podia fazer aqui no caso aqui do meu lamp? Fazia aqui um DBL, double click, por exemplo. Isto já vai levar a que quando eu vou aqui ao meu tutorial, chego aqui, só um clique não me parte a lâmpada, tenho que fazer teté. Aqui por acaso não dá, isto fica em touch, 1, 2. Vão ver? Duplo clique aqui. E depois obviamente podemos novamente substituir e por aí fora. Ok? Agora, outra coisa que eu podia fazer aqui engraçado, que às vezes pode ser aqui eventos de on mouse over, mouse leave, por exemplo. Então, por uma questão de piadinha, o que é que eu podia fazer aqui? Podia pegar no meu lamp, não é? Na minha própria lâmpadazinha, vou-lhe dar aqui outro add event listener. Ok? E vou-lhe dizer o seguinte, olha, quando tu fazes o teu mouse over, ou seja, quando metes o mouse em cima, mouse over, eu quero disparar a função, quero invocar a função lamp on. Ok? Quando eu quero utilizar aqui o meu lamp.add event listener e eu vou querer fazer o mouse leave, ou seja, quando sai, mouse leave, eu vou querer disparar, vou querer invocar, esta de disparar também é um bocado bélico, não é? Tipo a conversa. Lamp off. Agora, aqui o meu querido visual, nomeadamente isto aqui, se não estou em erro, isto é aqui o meu amigo Coca, que me está aqui a ajudar, está-me a dar aqui uma nota. Olha, atenção que isto não é uma função. Não é uma função como assim? Isto é um add event listener, então, conversa é essa. Quando ele vai me dizer que o lamp add event listener não é uma função, há aqui qualquer coisa de errado que está aqui a passar e temos que olhar não às vezes para a função em si, mas para o elemento. Então vamos ver o que é que está aqui a passar. Bem, este elemento eu sei que de antemão está a funcionar porque a gente já usamos e já usamos e abusamos dele. Então vamos aqui verificar sendo assim o passo seguinte, que é aqui a função. Ele está-me a dizer que isto não é uma função. Se não é uma função é porque isto não existe, esta função, ou o elemento em si não existe e está possivelmente a retornar null. Null não dá para associar ali nenhum método propriamente, não é? Agora, se ele diz que não é uma função, o que é que eu vou aqui fazer? Vou olhar com muita atenção e vou chegar à conclusão que neste caso este add event lista está mal escrito e daí ele está-me a dar este erro. Ok? Aqui pensar um bocadinho neste racional, às vezes para detectar estes erros e poder, digamos assim,
resolvê-los com celeridade. Então, consegui então criar aqui um conjunto de listeners, que é, vamos então aqui rever aqui na nossa aplicação. Então, eu quando passo o cursor, vamos aqui ver aqui, espera lá. Quando eu passo o cursor, eu acendo. Quando eu retiro o cursor, ele apaga. Quando eu ligo, ela liga, desliga. Agora vou duplo clique, vou partir e agora vou substituir. Reparem agora aqui no pormenor, eu vou dar duplo clique, vou partir. Se eu quiser ligar ou quiser desligar, já nada feito, ok? Está ótimo. Ou seja, estamos aqui no nosso caminho. Está tudo porreiro. Ou seja, à partida, olhando aqui para o nosso script, nós já temos então esta situação aqui resolvida. Certo? E agora, por uma questão aqui de prática, vamos só aqui concluir o nosso exercício aqui com algum refatoramento. Isto à partida está a funcionar, está tudo ok. Mas então agora podemos pensar assim noutra ideia, que é, então e se eu pudesse, de certa maneira, arranjar aqui uma abordagem um bocadinho diferente em relação ao meu código? Se eu pudesse arranjar aqui uma forma de tornar aqui o meu código um pouco mais, enfim, mais fácil de manter. Porquê é que eu quero dizer isto? Por uma razão simples, reparem. Eu, ao longo aqui destes vários scripts, ao longo destas várias funções, eu estou aqui sempre a colocar este source da imagem. Aqui apaga, aqui desliga, aqui parte e por aí fora. Então, reparem, eu se por algum motivo estas imagens, estes assets mudam de nome ou mudam de pasta, ou seja lá o que for, eu vou ter que pelo menos ir função a função e ter que estar aqui a trocar os sources, não é? Então, e se eu tivesse, se calhar, um sítio só onde potencialmente isso possa acontecer, ou seja, em vez de mudar em 4 funções diferentes, poder mudar num só sítio. Aqui, para este tipo de situação, aqui o meu bom velho amigo objeto pode-me vir a salvar o dia. Olhem aquilo que eu vou aqui considerar, para, inclusive é depois poder reutilizar, para depois fazer aqui um switch à maneira. Fazer aqui um const state, por exemplo. States, podíamos pôr aqui outro nome qualquer, mas pronto, aqui o state é por causa de dar aqui ideia de estados, enfim, para dar aqui uma certa piada. E o que é que o meu objeto faz? Key value pairs. Então, on, neste caso, o que é que eu vou corresponder a esta chave on? Vou corresponder aqui a string assets barra images barra on.webp. Na chave, na key off, o que é que eu vou aqui fazer? Assets barra images barra off.webp. Aqui, por exemplo, no caso aqui do broke, assets barra, aqui por acaso, deixa-me só, assets barra images barra broke.webp. Está aqui uma vírgula marota, isto é um pontinho. Ok, então já tenho então de certa modo aqui o meu estado inicial. Ok. Então o que é que eu até posso considerar aqui? Das duas uma, vou precisar aqui de um pormenor. Vou precisar de arranjar aqui um let. Este let vou chamá-lo de current state, ou seja, de estado atual. E neste caso vai ter a string off. Ok? Porque é o estado atual dele quando a aplicação inicia. O estado inicial dele é off, está desligado. Não é? E o que é que eu vou aqui querer fazer? Ao longo da minha aplicação, consoante as funcionalidades que eu vou utilizar ou não, eu vou precisamente ir alterando o estado, este current state. E inclusive eu vou associar, vejam aqui a piada disto, inclusive eu vou associar este current state, ok, aqui, à chave que diz respeito. E assim isto vai-me fazer aqui um pequeno pormenor muito curioso, que é o seguinte: eu se precisar de hoje para amanhã de alterar no meu código, digamos aqui os assets, o nome, o caminho, seja o que for, isto aqui, a informação fica aqui mais centralizada e não fica aqui tão dispersa por aqui fora.
Ou seja, o que é que isto levaria a acontecer? Em vez de eu utilizar, neste caso, estes blocos aqui de if else, atenção, está tudo ok, nada de drama. Estamos só aqui a arranjar outras soluções para refaturar e também pensar aqui um pouco sobre isto e praticar. Ao fim e ao cabo, é isto que estamos aqui a fazer. Então, vamos só agora comentar este if else que aqui está e como é que agora poderíamos reformular esta questão aqui. Então, eu aqui precisaria de, vamos aqui agora brincar com um bom amigo switch. Aqui o meu amigo switch vai verificar o caso em concreto e depois vai ter cada caso atribuído. Caso, neste caso o quê? Então, no caso do on, então, case, se estiver partido, tentando até traduzir aqui um bocadinho que fizemos aqui no nosso if else, então, caso esteja partido, 2 pontos, o que é que eu pretendo? Vou só fazer aqui um console.log a dizer que lamp is broken, cannot turn on. Pronto. Right? E fazemos o nosso break para travar aqui caso o nosso caso se verifique. Depois o próximo caso, vamos fazer um case on, ou seja, caso esteja on, eu vou fazer aqui o meu console.log a dizer que o meu lamp is already on. Ok? E por fim, seguinte, case. Aqui na verdade eu até podia arranjar outro caso, ou até posso usar o default. E o default o que é que faz aqui é, caso uma daqueles dois não se verifique, vai logo para o seguinte. Vai aqui para o último neste caso. Então, o que é que eu posso ter aqui no caso do meu default? Então, default, então este current state, olha aqui, este current state passa, cuidado aqui, que está em camel case, current state passa a ser igual a on. E depois podemos dizer que console.log que o meu lamp, peço desculpa, o meu lamp está turn on, lamp turn on. Só que há lá aqui uma pequena nuance que é assim, ok, então tu estás a fazer a alteração deste current state, certo, e o que tu queres aqui verificar no switch, aqui a condição na verdade é este current state. Até aqui tudo bem, ok, mas temos aqui uma questão. Então ele está começado por on, então vamos só verificar como é que isto está aqui a resultar. Então eu vou aqui verificar aqui na minha consola. Ok, e vou on. Ele vai-me dizer que a lâmpada está ligada. Então, mas espera, mas supostamente se ele passa-me aqui pelo off, ele diz que está broke? Não, supostamente está off. É o estado inicial. Está on? Não, a partir está off. Então vai aqui para o default. Então se ele vai para o default, vai-me dizer que o console log está turn on. Ok, até aqui tudo bem. Ele bateu-me no default. Joia. O current state passa a on, mas aqui a minha imagem não troca. Ok. Então o que é que eu preciso aqui para que isto aconteça? Qualquer coisa aqui. Então vou ter que naturalmente ir buscar aqui o meu lamp.source. Ok. Que vai ser igual aqui ao meu amigo states. Certo? Que é o meu objeto states. Mas eu quero... O que é que eu quero aqui? Eu quero o output da chave que vai corresponder aqui. Peço desculpa que eu não estava a mostrar. Eu quero que, no caso aqui do meu default, eu vai ter aqui o meu lamp.source, ok? E eu quero corresponder aqui posteriormente então aqui este estado e à chave correspondente. O que é que eu faria aqui? Lamp.source states para buscar o objeto e neste caso o que eu quero é o on, não é? On. Se eu agora voltasse aqui, on, ok, porque o resultado deste states.on, se eu agora for fazer aqui console.log, precisamente disto que está aqui, só para confirmar o que é que me salta daqui para fora, se eu for aqui clicar no on, o output que me dá no states.on é precisamente aqui
o path da imagem que eu quero. Olha aqui. Estão a ver? Eu faço aqui o meu console.log e realmente vejo que aqui a minha imagem está aqui tudo joinha aqui. Ok. Agora, eu até posso fazer aqui uma pequena graça, se quiserem. Eu posso criar aqui uma função utilitária, ou na verdade, posso fazer como posso não fazer. Mas vamos deixar essa função utilitária aqui para o fim, que eu depois mostro como é que nós podemos depois fazer, digamos, este câmbiozinho final. Então, tenho aqui o meu status.on, não é? Já verifiquei que posso então fazer isto e então o assunto já vai aqui resultar, certo? E então, o meu estado, quando a lâmpada está ligada, já passa para on. Isto porquê? Porque se eu for desligá-la posteriormente, aqui, se eu for ativar, neste caso, se eu for evocar outra função, ele vai-me assumir o estado inicial, ok? Que está a ser capturado, neste caso aqui, por esta variável. Ou seja, ele inicia off, de repente eu cliquei no Event Listener que me faz a evocação desta função e de repente o current state, reparem, eu atualizei-o aqui para on. Ok, renomeei aqui para a string on, não é? E o que é que ele vai fazer aqui no lamp off? Mesma coisa, ou seja, vou agora aqui trocar, vou também fazer aqui o meu switch, neste caso aqui o switch é o que? É o current state, neste caso quando eu já cliquei, se eu já porventura cliquei no on, este current state inicialmente vai ser lido como que? Current state on, não é? Ou seja, case, neste caso novamente a mesma questão, broke, dois pontos, o que é que eu quero daqui? Console.log, a dizer lamp is broken, okay. Cannot turn off. Próximo caso, fazemos aqui o break, claro. Próximo caso, case, a lâmpada esteja off, ok. Então eu vou fazer aqui um console.log de lamp is already off. Break. E então, por fim, vamos fazer aqui um defaultzinho, default, e vamos dizer o seguinte, bem, se não está broke, se não está off, está on, eu quero desligar. Então vou alterar o meu current state para off, porque depois eu vou desligar a lâmpada e preciso sempre deste estado, sempre a acompanhar, digamos aqui, a situação. E o meu lamp.source vai ser igual a states.off. Ok? Também posso fazer por fim aqui um pequeno console log, porque não? Console.log, a dizer que o meu lamp turned off. E a mesma coisa posso fazer então aqui para o meu replace lamp e para o meu switch e para o meu, aliás, para o meu replace e para o meu lamp broken. Mesma história. Ok? Posso fazer lá mesmo chose. Atenção, qualquer uma das soluções no fim do dia é válida, ok? Estamos só aqui a testar diferentes soluções e estamos aqui também a praticar um pouco dentro da dinâmica do exercício. É isso que estamos aqui a querer fazer. Então, switch. Vamos fazer então aqui o switch aqui. Switch. Neste caso, o tal meu amigo current state, não é? E o que é que eu pretendo? Então, case broke. O que é que eu pretendo aqui? Vou dizer que o meu current state, isto é do replace, não é? Ou seja, neste caso, se ele está broke, o meu current state vai ser off, ou seja, off no sentido de vou querer trocar a lâmpada para aqui o off, neste caso está associado também obviamente à string, ou seja, está associado também obviamente aqui à imagem que está off, que faz, enfim, dá aquela sensação de substituição de lâmpada, não é? Aqui até podíamos ter uma imagem a dizer replace lamp ou coisa qualquer do género, mas no fim do dia era a mesma imagem, ok? Aqui como estamos a utilizar a mesma, pronto, daí este pequeno detalhe, ter isto em atenção. Mas pronto, broke, current off, ok? E depois, o que é que eu pretenderia aqui? Iria dizer que o meu lamp.source iria igual a states.off. Ou seja, vou buscar aqui off, que vai resultar, neste caso, no elemento que eu quero. E faço então aqui o meu break. E
qual é aqui a outra situação? A outra situação será outra qualquer, seja aqui neste caso case, ou então aqui um default, neste caso que podia ser, olha, default, caso esteja partido, sim senhor, fantástico, caso não esteja partido, então não está partido, pronto, posso fazer aqui um console log a dizer lamp is not broken, cannot replace, voilà. E o mesmo então aqui para o meu amigo broken. Fazer novamente aqui, trabalhamos então aqui novamente aqui o meu amigo switch, ok, e current state, e ter aqui o case broke, ok, e ter aqui console.log, e dizer aqui o meu lamp is already broken, ok, dizer break, tuca. E depois também aqui, lá está, o tal default, 2 pontos. Vamos dizer que aqui, então neste tipo de situação, eu quero que o meu current state seja igual a broke, ok. E o que é que eu quero fazer? Quero atualizar a imagem, lamp.source igual a states.broke. Depois também posso fazer aqui um console log fofinho, a dizer que o meu lamp is now broken. Fazer aqui uma carinha triste. Ok? Pronto. Ou seja, podemos arranjar sempre esta alternativa de certa maneira, refaturar o nosso código e utilizar aqui o nosso switch. Aqui, na verdade, vão-me perguntar assim, então, mas qual é o melhor, qual é o pior, o que é que se passa aqui? Reparem, isto no fim do dia, nesta questão de blocos de condição, isto em termos computacionais é um bocado ela por ela. Para todos os efeitos, o que está aqui em causa, isto vai ser mais, acima de tudo, mais uma questão de legibilidade, mais para nós humanos até do que para a máquina, por assim dizer. Ou seja, aqui vai ficar aqui também um bocadinho a gosto. Aqui, na verdade, esta alternativa pode ter aqui alguma ideia, em algum sentido, porque uma questão de estar a centralizar esta informação que, porventura, pode às vezes ser alterada. Pode ter aqui algum sentido e até tem aqui alguma razão de ser. Outra questão que pode ser também aqui curiosa, no sentido de, enfim, tendo aqui um bocado esta ideia de centralizar aqui um pouco mais a informação. Eu posso, por exemplo, pegar nestas alterações aqui de estado, ou seja, nesta questão aqui de atualizar o estado da lâmpada, por exemplo, e podia criar aqui uma mini função, digamos assim, utilitária, para esta situação, que era a função de atualizar a lâmpada, por exemplo, em vez de estar, digamos, a renomear diretamente ali. Podia fazer aqui uma pequena brincadeira, como por exemplo, aqui qualquer uma das situações, como já está, também está bom, ok? É só aqui mais um pequeno twist que podemos aqui, enfim, brincar um bocadinho. Que seria aqui o meu update lamp image, vou fazer aqui um nome assim o mais verboso possível, ok? E o que é que a gente iria dizer assim? Bem, então o meu lamp.source, a alteração que eu quero é, neste caso, o state, e aqui reparem no pormenor, vou utilizar aqui os curly retos, os curly bracket retos, e vou pôr aqui o meu current state. Porque quando eu faço isto, ok, ele entra-me aqui a string, aqui, e vai-me, neste caso, ir buscar aqui, seja off, on ou broke, e o retorno, neste caso, ou seja, o que vai aqui ocorrer a nível aqui desta quando eu vou invocar esta função, eu vou estar obrigatoriamente a trocar aqui a minha lâmpada. Aqui não quero propriamente retorno da função em si, mas eu quero que sempre que vou invocar esta função, quero que este lamp source seja alterado, ok? Então o que é que eu poderia fazer aqui? Ou seja, em vez de utilizar aqui este on, neste tipo de situação que aqui está, por exemplo, aquilo que eu poderia fazer era o seguinte: o current state passa a on, pronto, até aqui tudo bem. Daí este current state está aqui associado, que na verdade é o quê? Este current state é esta variável. Esta variável é o quê? É um data type string, que neste caso, quando esta função é invocada, por exemplo, aqui no lamp on, reparem, o current state é trocado para on nesta fase, e eu, por exemplo, posso evitar esta situação e simplesmente posso invocar esta função de update
lamp image, por exemplo, ok? E o que é que eu vou aqui considerar? Vou considerar que como este current state passou para on nesta fase, antes de eu chamar a função, ok? Ele obviamente vai-me buscar aqui a imagem respectiva, ok? Da mesma maneira que aqui no caso do lamp off, a mesma questão, ou seja, poderia, aqui no fim do dia, reparem, o que eu estou a fazer aqui é um bocadinho redundante, estamos só aqui a ver aqui pequenas nuances alternativas, não é? Aqui, por exemplo, reparem, aqui podia retirar este como está e chamava aqui o meu update lamp image também, sabendo que aqui o current state já aqui neste caso passou a off, por exemplo. A mesma coisa podia fazer aqui, por exemplo, no caso aqui do broke, em vez deste estar aqui em off, podia também ir buscar aqui o tal update lamp image. Ou seja, isto, o que é que eu estou... Reparem, isto como estamos aqui só a substituir uma linha por outra, não há assim grande impacto no que estamos aqui a fazer, sejamos aqui sinceros. Mas a graça aqui era, por exemplo, se tivéssemos aqui, na verdade, começássemos a ter aqui código repetido de 3, 4, 5 linhas e basicamente fosse sempre a mesma funcionalidade que estávamos a querer fazer aqui, meramente com uma pequena alteração de algo, aqui uma função pode-me ajudar precisamente a fazer isso. Ou seja, pode ser muito mais fácil reutilizar código via função. Podia às vezes precisar de utilizar aqui algum parâmetro, algum argumento, às vezes também para me ajudar ali no processo, mas aqui neste caso, pronto, estamos só a fazer aqui uma coisa mais, mais simples, digamos assim. Lá está, mesma coisa aqui no caso do broke, podemos deixar aqui e também buscar aqui o nosso update lamp image. Ok? Então vamos só aqui testar aqui a nossa aplicação para ver se está tudo bem, que há muito tempo não vamos aqui ver se está tudo bem com ela. Então, on, off, duplo clique aqui, tenho que fazer aqui, duplo clique, partiu, substituiu, apagou, não faz nada, normal, on, voltou a ligar, substitui, não consegue substituir, eu posso, lá está, estão a ver aqui, isto é o tal efeito que eu estou a fazer do mouse on, mouse leave, né? Fica aqui um bocado funky. Depois, se eu duplo clique, parte, não consigo ligar, não consigo desligar, mas consigo substituir. E pronto. Neste caso, então, cumprimos então aqui o nosso propósito, aqui o nosso exercício. Espero que se tenham divertido nesta primeira sessão. Espero-vos aqui na próxima e até breve.